Fala, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Washington Almeida mais uma vez aqui para conversar uma parada com vocês que é muito interessante. É um assunto que muita gente tem falado atualmente, sabe? E ele define até 90% das relações, das interações modernas entre homens e mulheres, certo? Vamos lá. O tema é: existe ou não existe amizade verdadeira entre homens e mulheres? O que você acha? Bom, isso começou assim, eu estava tendo uma conversa com um paciente, e foi em dias diferentes, tá? É, e um deles, eu toquei nesse tema para pensar já nesse conteúdo. E um deles me disse assim, cara, não existe de forma nenhuma a possibilidade disso. E o outro já disse completamente o contrário. Não, claro que existe, pô. Inclusive ele tem amigas mulheres. E eu achei legal, sabe? Porque eu estava pegando pacientes com certas opiniões sobre esse tipo de tema de forma completamente diferente. Certo? Que eu direcionei ali para o que eu queria e eles tiveram as opiniões contrárias. Então isso ali me deu uma ideia de fazer esse vídeo de hoje, que é uma versão assim de que depende, certo? Aí eu tive essa ideia de fazer o vídeo da versão que eu estou fazendo hoje, que é que depende, certo? Depende. Enfim, depende. Uma versão de que é completamente positiva e de uma versão que é completamente impossível, certo? Então eu vou fazer 3 vídeos, vou dividir isso em 3 vídeos e vou dar a minha opinião. E vocês podem, se vocês quiserem, deixar a opinião de vocês também nos comentários, que é bastante importante. Beleza? Então vamos lá. Hoje eu quero, como eu falei, mostrar para você por que essa resposta não é tão simples. Porque ela muda de pessoa para pessoa, de fase para fase da vida, e principalmente porque os homens de hoje, eles estão pensando completamente diferente de uns 10, 20 anos atrás. Hoje eles estão mais seletivos, eles estão mais conscientes e muito menos dispostos a serem usados como muleta emocional, certo? Como, como banco, como os pagadores de contas, como uma lixeira, certo? Aquela pessoa que está simplesmente ali para validar o ego da outra, por exemplo. Se você já em algum momento sentiu que estava dando mais do que recebia numa amizade com alguém do sexo oposto, tá? Pode ser com mulher ou pode ser com homem. Esse vídeo é para você. Mas agora me responde uma coisa aí. Antes da gente começar a despejar essas verdades aqui, na sua experiência, existe realmente essa possibilidade de haver amizade entre homem e mulher? O que você acha? Ou alguém sempre algo em troca? Sempre tem aquela intenção ali escondida. Enfim, hoje eu quero falar com vocês, como sempre, de uma forma mais direta e verdadeira possível, tá? Sem corte, sem mimimi, sobre uma parada que vem mudando muito nos últimos anos, que é a dinâmica aí entre os homens e as mulheres, as amizades, tá? Não tô falando de relação sentimental, assim, de homem, mulher, namorado, esposo, tô falando especificamente de amizade. Porque assim, algumas podem até funcionar, outras vão virar um verdadeiro caos, sabe? De muita fofoca, muito burburinho. E hoje a gente tem que entender que os homens em 2020, 2025 estão cada vez mais atentos nas intenções por trás dessas relações aí, para eles não serem ali usados, sabe? Para não ficarem sacaneando eles. A ideia aqui é entender sem romantizar, sem vitimizar, sem pessimismo, o que realmente vai sustentar esse tipo de amizade e se ela realmente pode ser verdadeira, sabe? Entre pessoas que poderiam potencialmente se atrair. E como a maturidade, os interesses, o respeito e a clareza vão transformar isso numa parada muito saudável, se realmente existir amizade, ou algo completamente impossível, certo? Então, meu amigo, se ajeita aí, pega seu café e vamos conversar como gente grande hoje, beleza? Papo de adulto.
Não é papo de moleque, não. Hoje em dia, cara, todo mundo já tem ali uma opinião pronta sobre amizade entre homem e mulher. Isso é um fato, sabe? Uns vão dizer que é impossível. Outros vão dizer que é super normal. Mas, sinceramente, na minha opinião, a verdade é que depende. Essa é a verdadeira resposta que deveria ser dada. Sempre que se faz essa pergunta. Depende de quê? Depende do contexto, depende da maturidade, depende da intenção. E depende, cara, principalmente de como as relações elas estão funcionando hoje, sabe? E aí vai entrar um ponto que hoje está sendo muito falado, mas em certas ocasiões quase ninguém quer se meter nesse tema meio que polêmico aí. Os homens hoje, eles realmente estão acordando, estão despertando, sabe? Hoje o homem ele está percebendo que ele não quer mais ser banco, ele não quer ser mais o financiador, ele não quer mais ser Uber, ele não quer ser psicólogo, ele não quer ser saco de pancada emocional, certo? Não quer ser o step. Ele não quer ficar ali dando suporte para uma mulher que veio de um relacionamento ruim e ela quer despejar tudo em cima desse cara. Ou então, daquela mulher que, por exemplo, isso é polêmico, tá? A mulher que viveu no carrossel aí, tá? Fazendo um monte de coisas com um monte de gente, mas agora que ela já passou na mão de todo mundo, ela ela decidiu, ela resolveu, não, agora é a hora de assumir um compromisso sério. E agora alguém tem que assumir isso aí. Cadê os homens? Certo? Os homens não querem, estão com medo das mulheres. Mas tudo isso muda também quando a gente fala de amizade entre homens e mulheres, sabe? Mas amizade mesmo. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo. No passado, o homem ele aceitava qualquer coisa. Ficava ali cercando, sorrindo, pagando lanche, dando carona, ouvindo o drama do ex da mulher. E ficava sempre achando ali que um dia ele talvez fosse ser reconhecido, sabe? Que ele fosse ter uma chance. Ia sair da linha da amizade. Já o cara hoje, o homem hoje, ele já avalia, para e pensa assim: pô, meu irmão, isso aqui é só amizade. Ou então, tô sendo usado, certo? Porque existe isso. A mulher, ela costuma botar alguns homens na linha da amizade sem, sem, sem pensar em nada realmente com ele, mas ficam ali dando umas, sim, dando uns sinais só para ficar usando os benefícios que o cara pode financiar ela, mesmo com um amigo, tá? E eu, cara, não tô aqui para determinar uma regra de como tem que agir ou não, se tem que agir, haver amizade entre homem e mulher ou não. Cada um segue sua vida como quiser. Mas hoje o assunto é talvez possa haver essa amizade entre homens e mulheres. Mas por que eu digo isso? Tem mulheres que realmente querem a amizade de verdade do homem. Eu acho que até funciona legal. Mas tem muitas outras mulheres que querem só o benefício sem nenhuma responsabilidade emocional, só quer se aproveitar. Essa é uma grande verdade. Existem homens ali que realmente vão ter uma amizade pela mulher. Às vezes, enxerga naquela mulher ali uma pessoa maneira, uma pessoa parceira que fecha junto com ele, entendeu? Mas também tem homens que ele quer amizade sim, mas no fundo ele tá ali esperando alguma coisa, esperando que pinte uma brecha. Mas isso existe também do lado da mulher, isso existe dos dois lados, sabe? E tem muita mulher que às vezes tem amizade com o cara, mas tá ali com interesse nele, certo? Então, como eu falei, sim, depende muito das intenções de cada um dos lados. É isso que vai determinar. Mas a pergunta real é: existe ou não existe? E qual o motivo, qual a razão dessa amizade? Bom, quando duas pessoas têm maturidade, clareza de pensamento, então é beleza, tranquilo, são esclarecidas. A amizade vai fluir numa boa. Amizade pura mesmo, entendeu? Sem tensão, sem ego ferido,
sem interesse escondido, sem segundas intenções, entendeu? Sem ficar esperando uma oportunidade. Agora, quando o amigo existe somente para preencher carência, para pedir favor, para ter alguém sempre disponível ali para a necessidade dele, sabe? Para validar a autoestima, ou então para manter ali uma reserva emocional, que é o famoso contatinho no caderno, sabe? Aí já não é mais amizade. Aí já é conveniência. E conveniência nunca vai ser amizade, certo? Isso aí se chama troca de favores, certo? Amizade colorida, step, amigos que transam, enfim, como vocês quiserem chamar isso aí. Mas nunca vai ser caracterizado como amizade. Tá, aí beleza. Mas tem muitas mulheres que reclamam que hoje os homens eles estão ficando mais seletivos. E isso também está se refletindo não só na relação romântica, sabe? Relação ali sentimental de namorados e namoradas, mas também está se refletindo na relação de amizade. Realmente, os homens estão mais seletivos. Por que isso está acontecendo hoje? Porque o homem percebeu que ele está carregando um peso emocional que não é dele, ele não está afim. E o homem não está mesmo afim de fazer isso. Ele está ali gastando dinheiro, está gastando tempo, está gastando energia com pessoas que não fariam o mesmo por ele. Há de vocês convirem que uma mulher, ela jamais, não vou dizer jamais, tá? Mas dificilmente ela vai sair e falar assim, não, meu amigo, hoje eu vou bancar, certo? Cara, a gente tem que reconhecer que geralmente a mulher não faz isso, quem faz isso é o homem. Esse cara aí tá sendo colocado no famoso papel do amigo bonzinho que salva o dia. E no final das contas, o bobão vai ganhar tapinha nas costas. Ai, amigo, muito obrigado. Você é incrível. Abracinho, entendeu? Da amiga, que talvez até levou uma outra amiga para também gastar o dinheiro desse cara. E aí depois, que ela já gastou bastante, já usou bastante o otário, ela vai falar assim, ai amigo, muito obrigado pela noite, mas eu tenho que ir embora, beleza? Aí vai lá, já tá com um date marcado, e a conta é sua, e ela sai com outro. E aí fica na cabeça do cara assim, de verdade, cara, por que eu tô me emprestando esse papel? Por que eu tô passando por isso? Eu só queria reciprocidade. E às vezes o cara não tá nem com a intenção de sair com a mulher, ele tá com a intenção de amizade mesmo. E geralmente, essa relação aí de amizade entre homem e mulher, muitas vezes, não todas, não existe uma reciprocidade, certo? Existe ali uma desigualdade que vai acabar naquele momento que você fala assim, ó, pô, então valeu parceira, vamos dividir a conta? Aí, maluco, aí nada de direitos iguais. Por quê? Geralmente a mulher não aceita dividir conta com o homem, ela divide com a amiga, com a colega dela, tal. Um homem ela não aceita, entendeu? Porque ela sempre acha que é o homem que tem que pagar a conta. Mas beleza, os dois não são amigos? Então divide igualmente. Não tá certo? Mas enfim, hoje talvez exista sim amizade entre homens e mulheres, mas isso nunca vai acontecer de uma forma igualitária, tá? Não, beleza, Washington, mas você fala que depende, não fala? Mas depende de quê? Bom, na minha humilde opinião, o que vai definir isso é a maturidade das duas pessoas, sabe? A maturidade ela chega a definir mais do que o gênero. Uma amizade entre homem e mulher, ela vai funcionar tipo assim, quando há limites claros, certo? Limites claros entre os dois, estabelecidos ali entre os dois. Quando não existe ali uma ação reprimida, certo? Quando ninguém usa o outro para preencher o vazio emocional. Quando existe realmente uma reciprocidade ali, sentimental, sabe? De amizade mesmo. E quando ambos se enxergam realmente como amigos, entendeu? E não quando eles estão ali olhando o outro como uma oportunidade. Tá, mas o que seria a oportunidade? Vamos lá.
a oportunidade seria mais ou menos assim, ó. Tipo, você tem segundas intenções nesse tipo de amizade aí. Você mulher, e o cara brigou com a namorada. Aí tá ali, pô, tristão. E aí você tá ali pra consolar ele. Ou então você tá saindo com aquela amiga, bonitinha e tal. E de vez em quando você joga uma piadinha pra ela, tá? Ela finge que não entendeu, entendeu? E aí o que, que você faz? Quando ela tá ali contigo, tomando uma biritinha, ficou um pouquinho mais alta, aí você pensa, agora ela tá mais soltinha, mais alegrinha. Vou usar a oportunidade para talvez conseguir o que eu quero. Cara, isso acontece muito, muito mesmo. Por exemplo, com os jovens, geralmente é muito bagunça, muito curtição, pegação. Você vê como é que são as festas hoje aí. Quantos você beija na boca? Já na fase de jovens adultos, às vezes tem essa tentativa aí, e às vezes tentativa de avançar, e você pode realmente perder uma amizade porque você confundiu as coisas, certo? Porque um lado está querendo ver amizade e o outro está vendo oportunidade. Então dá para ver como é que é um grande depende? Depende da intenção, depende da maturidade, depende da fase da vida que você está vivendo, depende da necessidade emocional, depende da clareza de pensamento. Principalmente, depende do nível de respeito que essa pessoa tem com a outra, que esse homem tem com essa mulher ou que essa mulher tem com esse homem. Depende do nível de respeito que essa amizade veio cultivando. E tem um elemento que ele pesa muito mesmo nesse depende, que são as intenções escondidas. Eu já falei sobre isso aí um pouquinho antes, certo? Depende muito, principalmente nesse mundo de hoje, porque quando a amizade realmente é verdadeira, ela não vai usar a outra pessoa, ela não vai manipular, ela não vai alimentar ego, certo? Ela não vai criar ali falsas expectativas e não vai criar uma pessoa, botar uma pessoa dependendo emocionalmente dela. Vamos lá, vê se você vai concordar comigo. O grande problema é que hoje quase ninguém quer se honesto nem consigo mesmo. Imagina com outra pessoa, tá todo mundo hoje vivendo uma falsidade. Quer saber, cara? Tudo isso aí também explica porque hoje tá tão difícil investir numa relação, sabe? Muitas mulheres atualmente, claro que não são todas, vamos lá, mas muitas mulheres já foram treinadas a manter aquele bobo útil perto, sabe? É o que é o contatinho. Aquele cara que ele serve como validação, que serve como atenção gratuita, que serve como plano B, que ele é o step, sabe? E muitos homens finalmente acordaram. Hoje, o cara não quer mais ser seu step, seu provedor emocional gratuito, seu pagador de conta, pagador de conta involuntário, né? E ser ali o suporte emocional de ninguém, sabe? Suporte psicológico, como você queira chamar. Ele não quer ser o tapa-buraco para aquela pessoa que só aparece quando tá carente, quando ela precisa, entendeu? Para você consolar ela. E isso aí pode ser tanto no masculino quanto no feminino, isso acontece dos dois lados. Isso aí é uma das razões pelas quais tá tão difícil hoje, cara, investir em qualquer tipo de relação, seja amizade ou seja amorosa. Só que isso aí é um papo pro próximo vídeo. E cara, eu prometo a você que quando a gente entrar nesse assunto, o negócio vai ficar um pouquinho mais profundo e um pouquinho mais complicado de se falar, beleza? Bom, como eu falei, esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, tá? Sobre esses três tópicos. Se depende, se existe ou se não existe a possibilidade de ter amizade entre homem e mulher. Mas é esse depende que está deixando tanta gente confusa nas relações atualmente, sabe? Deixa a gente confuso assim, como é que eu vou dizer? Se você está tendo a relação que você está tendo com uma mulher ou com um homem é uma amizade ou não. E você, antes de tudo, precisa se entender para depois de você conseguir entender o outro. Beleza? Então, no próximo vídeo, eu já vou trazer uma visão
mas de impossibilidade. Não existe a possibilidade de haver amizade entre homens e mulheres. Não existe possibilidade nenhuma. Esse vai ser o próximo vídeo. Beleza? E depois eu vou trazer vamos lá, essa visão talvez seja um pouco polêmica. Quando é muito incisivo, quando é muito polarizado, sabe? Quando a gente é enviesado para um certo tipo de resposta, como sim ou não, a gente, de certa forma, causa uma polêmica, a gente causa um choque. Então, no próximo vídeo, vai ser sobre homens e mulheres jamais terão uma amizade verdadeira. E vou tentar explicar para vocês o porquê que isso pode acontecer, certo? E já no terceiro vídeo, eu vou trazer uma versão mais positivista, sabe? Mais amigável, mais favorável a essa condição. Sim, existe sim a possibilidade de haver amizade entre homens e mulheres, certo? Amizade pura, amizade sem nenhum interesse, certo? Pô, cara, vou te falar. Tô pensando aqui, cara, e geralmente o meu pensamento ele é muito acelerado. Eu faço meus vídeos assim, cara. Eu tô falando com vocês aqui sobre um assunto, tal, tô trocando uma ideia e já vem, ó, uma ideia na minha cabeça. Por exemplo, sei lá, por exemplo, assim, por que é tão difícil construir hoje qualquer coisa que preste? No sentido de relacionamento, sabe? Por que é tão difícil? Cara, eu vou de repente trazer esse vídeo sobre uma visão masculina e sobre uma visão feminina, sabe? Por que não compensa para o homem e por que não compensa para a mulher? Por que tá tão difícil construir alguma coisa que vale a pena? E assim como esses 3 vídeos que eu estou fazendo hoje, vocês também vão ver que as respostas elas vão ser bem diferentes, mas elas vão se conectar em alguns pontos. Elas vão de alguma forma ter alguma conexão, elas vão se explicar. E essas conexões elas vão talvez esclarecer vários pontos para ambos os sexos, das formas ali de ver de um homem e de uma mulher. Então, meu amigo, já se prepara, porque minha cabeça está fervendo de ideia aqui. E agora eu quero saber de você, cara. Você já tentou ter amizade com alguém e percebeu que existia ali alguma intenção escondida? Deixa nos comentários aí. O que você fez quando você descobriu isso? Cara, essa conversa nossa, ela não precisa acabar agora. Ela pode continuar, ó, aqui nos comentários, para nós criarmos aí um debate interessante, certo? Sobre esse tema, que é bem sugestivo. Se você ficou até agora, já te agradeço bastante. Já considera se inscrever no canal, curtir, comentar principalmente, compartilhar, porque seu comentário vai fazer com que o vídeo engaje. E assiste os outros vídeos, porque eu falo bastante aí sobre positividade, lei da atração, lei da suposição, certo? Eu falo muito sobre psicologia, sobre neurociência e sobre o comportamento. Beleza? Então, não esquece, curte, comenta, compartilha, deixa o joinha aí, dê um comentário para engajar o vídeo. É isso aí, vê se dá uma ajudinha no canal aí e vamos seguir para frente. No próximo vídeo eu já vou falar sobre a impossibilidade de existir amizade entre homens e mulheres. Valeu? Então, ó, tamo junto e até a próxima.